Atenção, eu trouxe na abertura do programa, vem aqui, o caso deste homem que se intitulava pastor. Coloca a foto dele agora, coloca a foto dele na tela. É o Jefferson, certo? Inclusive nesta foto, ele está, imagino que, no púlpito de uma igreja. Agora não, agora já é ele preso, certo? O Jefferson tinha 44 anos. O Jefferson foi preso, apontado pela justiça como responsável por estuprar adolescentes na igreja em que ele liderava, em que ele tinha a liderança religiosa. E um fato interessante, um fato que chama a atenção, é que o Jefferson, segundo os autos do processo, dizia que quando ele terminava o ato, ele se ajoelhava e pedia perdão pelo estupro que ele teria cometido. O Jefferson Batista Amorim, de 43 anos. O Jefferson foi preso, foi cumprido o mandado de prisão dele. O Jefferson morreu dentro do Silvio Porto. A polícia agora investiga o motivo da morte, se ele foi assassinado ou se ele cometeu um suicídio dentro da cela. Vamos chamar agora o João Tiago, ele está pronto agora? João, acho que o grande mistério agora é saber como se deu a morte do Jefferson, se foi um suicídio ou foi uma morte provocada pelos detentos que estavam ali dentro da própria cela, da mesma cela, enfim. Mas o fato é que o Jefferson morreu. Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos que nos acompanham. Justamente, inclusive, a Secretaria de Segurança Penitenciária, de Administração Penitenciária do Estado, emitiu uma nota falando sobre a morte dele. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária da Paraíba comunica que Jefferson Batista de Amorim, de 43 anos, que se encontrava recolhido no presídio Silvio Porto, em João Pessoa, se sentiu mal na noite desta segunda-feira, foi socorrido para o Complexo Hospitalar Tarcísio de Miranda Buriti, o Trauminha, onde faleceu às 11h35 da noite desta segunda-feira. A SEAP aguarda a expedição do laudo de exame cadavérico, que definirá a causa da morte e, a depender do resultado, adotará as providências recomendadas em lei. É importante a gente destacar, Fábio, como você estava falando, qual foi o crime que levou o Jefferson para a prisão. Ele era suspeito de ter estuprado, ainda em 2016, 3 adolescentes que eram da igreja da qual ele era pastor. E como você mesmo já descreveu, após o ato ele fazia aquele ato de penitência, como se ele estivesse pedindo perdão para Jesus por ter cometido aquele pecado, e não só um pecado, mas também um crime, que é estupro de vulnerável. Eram adolescentes de 13 a 15 anos que estavam sendo vítimas dele. Em 2016, ele chegou a ser preso, ficou preso durante 5 meses, foi libertado. E aí depois, então, em 2022, outro mandado de prisão por conta deste mesmo processo foi expedido contra ele. E ele estava foragido desde então. A Polícia Civil de Bahia, comandada pelo Dr. João Paulo Amazonas, foi até a cidade de Santa Rita e lá em Santa Rita, no bairro do Eitel Santiago, localizou ele na casa dele, onde ele foi preso. Detalhe interessante que em 2016 ele tinha sido preso em casa também. A casa que era justamente o local onde, segundo os adolescentes e segundo testemunhas, ele teria cometido os atos pelos quais ele estava sendo acusado. Então, na semana passada, ele foi localizado, foi preso e foi levado para o presídio. Para na segunda-feira, ontem, acontecer isso. Passou mal, segundo a nota da SEAP, foi levado para o Trauminha e lá no Trauminha, infelizmente, acabou encontrando um caminho, Acabou morrendo. As investigações da SEAP, como vocês viram na nota, seguem e agora cabe aí a essas investigações e eu aguardar desse laudo de exame cadavérico para se ter algum posicionamento acerca dessa morte que aconteceu na noite desta segunda-feira, Fábio. Obrigado, João. E aí eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu recebi a informação, estava conversando com a nossa produção e com o meu diretor, o Steniel. A gente recebeu de uma fonte, certo? Eu tenho aqui o dever constitucional também, o direito de não revelar essa fonte.
A fonte me dizia o seguinte, que o Jefferson, dentro da cela, teria sido exposto a uma espécie de coquetel que envolvia algumas drogas, certo? E forçaram o Jefferson a tomar. Esse coquetel, ele forjaria uma espécie de ataque cardíaco com drogas fortes que estimularia a morte do Jefferson, em retaliação pelos crimes que ele teria cometido, certo? Essa é a informação que uma fonte nos passa. A Secretaria de Administração Penitenciária cabe agora investigar se a morte do Jefferson é provocada por esse suposto coquetel que ele teria, em tese, tomado, sido obrigado a tomar, ou se ele tem realmente algum tipo de mal súbito e morre dentro da cadeia. Mas morreu e o caso aí está encerrado porque quem era apontado como estuprador morreu, né? O fato é que acabou a história.